A guerra comercial do governo americano de Donald Trump pode mudar a trajetória da história econômica moderna. Certamente entrará nos livros de história como um grande acontecimento. Diante disso, as tensões no mercado financeiro atingiram seu maior patamar desde a crise do Covid. Sejam todos bem-vindos, eu sou Léo Pivetta e estamos iniciando o Quanto Rende de abril de 2025. Existem acontecimentos que ficam marcados na nossa história, e principalmente quando se fala da economia. E assim como os acordos de Bretton Woods e do petrodólar, as tarifas recíprocas implementadas pelo governo americano no dia 2 de abril são mais um fato que deverá ser registrado nos livros para sempre. Porém, o mercado financeiro não recebeu bem essa mudança, como nunca recebe mudanças abruptas, e vivemos um tempo de nervos à flor da pele. E aqui no Brasil, o risco fiscal permanece, na realidade ele se intensifica conforme as ações do governo são reveladas, mas ele fica ofuscado por causa que todos estão de olho na tensão comercial entre Estados Unidos e China. Iniciamos sempre falando dos indicadores do mercado. No mês de março, todos os índices brasileiros superaram o CDI. Isso mostra a importância da diversificação nas carteiras de investimentos de qualquer investidor. O Ibovespa com certeza foi o destaque, alta de 6,08% no mês, enquanto as ações americanas tiveram o pior desempenho nos índices que nós acompanhamos aqui e caíram 5,8%. O chamado Liberation Day, pelo próprio governo americano, com certeza vai mudar a dinâmica do comércio internacional, e a despeito da forte volatilidade que nós tivemos no mercado, principalmente no mercado acionário americano, e inclusive em outros mercados, nos asiáticos, por exemplo, que são mais alavancados, nós não tivemos nenhuma surpresa nas ações adotadas por Trump neste período. As reações foram as mais diversas, e claro que o grande destaque foram as falas, e as atitudes de representantes da União Europeia e da China. Mas assim mesmo, o presidente americano manteve seu posicionamento firme no seu plano de governo. E com certeza nós teremos nos próximos meses um comércio internacional menor em virtude desse fechamento da economia americana para o mundo, e esse encolhimento do livre comércio acendeu um grande temor de recessão, e foi isso que desencadeou a queda das ações globalmente. Claro que nós temos outro fator que causou essa queda intensificada nas ações, é a inflação americana, porque as tarifas, sobretudo, aumentam os preços dos bens, e o consumo menor, então a gente também vai ter provavelmente juros maiores e uma redução no nível de crescimento global, como já disse. Então, essas foram de fato as preocupações que o Federal Reserve teve na última reunião em março. Por isso eles não subiram os juros, então estão esperando todo esse cenário se acomodar. Na União Europeia, a Alemanha tem sido o grande destaque, porque eles avançaram no pacote de gastos fiscais, então criaram um fundo de investimento de 500 bilhões de euros e flexibilizaram as regras fiscais para aumento da dívida alemã. A economia da zona do euro segue cambaleando, andando de muletas, mas os cortes de juros devem seguir mesmo com essas tarifas. E a União Europeia já se pronunciou que vai preparar um pacote de retaliação aos Estados Unidos, mas de fato eu acredito que não só a União Europeia, mas também a China, que tem subido as suas tarifas a cada novo anúncio americano, vai ser uma economia também bastante atingida,
porque é a segunda maior economia do mundo. Quem está se fechando para a China é seu principal consumidor, e a escalada das tensões da guerra comercial realmente sobem, né, a cada dia, ficam num nível superior. E claro que o futuro econômico da China também é incerto, porque a China vai ter que incentivar seu consumo interno, e o Partido Comunista Chinês já falou que vai ativar uma forte agenda de estímulos para tentar manter a economia aquecida e atingir de fato o seu crescimento, a sua meta de crescimento do PIB. Aqui no Brasil nós temos basicamente a mesma cena, os índices de aprovação do governo seguem caindo, a inflação segue machucando o bolso do brasileiro. O IPCA de fevereiro foi 1,3%, uma forte alta, e o Banco Central mostrou na reunião de março um forte posicionamento de tentar trazer para a meta a inflação. Isso significa, obviamente, que eles vão continuar subindo os juros. As projeções para a taxa Selic deste ano chegam a 15,25, né? Então essas são as projeções que se mantêm basicamente as mesmas. A única questão é que o governo segue aumentando seus gastos, né? Então ele já se fala num novo pacote de gastos de 28 bilhões de incentivos para manter a economia girando. Nós já tivemos recentemente incentivos ao crédito, e temos o PL da isenção do imposto de renda também. E o que nós vemos é um cabo de guerra, né? O Banco Central aumentando os juros para manter a inflação sob controle, e o governo, de outra ponta, se sentindo pressionado pelos índices de aprovação e tentando, sobretudo, manter a economia girando para que possa, de alguma forma, melhorar esses números pensando em 2026. Mas o que se viu até agora no mercado financeiro brasileiro foi uma bolsa indo muito bem. A alta da bolsa brasileira em dólar bateu em março 17% de alta, mas são só fatores externos que têm salvado o investidor brasileiro. A gente tem ainda muitas nuvens escuras no horizonte quando se olha para o Brasil. O dia 2 de abril de 2025 realmente será um marco, entrará para a história, mas a disputa que China e Estados Unidos vem travando no comércio realmente vai fazer o mundo tremer, especialmente o mercado de ações. A cada fala do presidente Trump, ou a cada manhã, porque se encerra o dia lá na China, os mercados realmente tremulam, chegam a subir 7, 8%, cair 7, 8%. São sintomas do temor que nós temos de toda a atenção no mercado. E nem os mais céticos são capazes de negar que nós vivemos esses tempos decisivos, difíceis. Mas se nós olharmos para a narrativa dos jornais, nós vamos ver que ela é única. Elas criticam apenas um lado, elas esquecem dos últimos 20, 30 anos de história do comércio internacional. Também essas taxas são recíprocas, né? Como o próprio governo americano falou, né? Então ele está taxando os outros países da mesma maneira que os produtos americanos, as empresas americanas são taxadas. Ou seja, ele está buscando um reequilíbrio do comércio, de certa forma, reindustrializar os Estados Unidos é a grande meta, o America First, que o Trump tanto repetiu na sua campanha política, né? E com certeza a dinâmica do comércio internacional vai mudar, o fluxo de capital, de recursos naturais, pessoais, de pessoas, né? Vai mudar, e o investidor deve acompanhar todos esses movimentos de perto, porque o Brasil obviamente vai ser afetado, né? E por uma obra divina, por pura sorte ou por ser tão insignificante, nós tivemos as melhores notícias dentre as tarifas, a menor tarifa, e estamos sendo poupados. Até não duvidaria de sermos beneficiados com essa nova estrutura da economia mundial. Então a palavra de agora seria cautela, né? Porque a nossa elite governante segue fazendo peripécias criativas
alternativas para ajustar as contas e continuar gastando o dinheiro brasileiro como se não houvesse amanhã, mas também algumas falas do presidente têm atacado os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não têm respondido a isso, realmente tem se focado mais na China, na União Europeia, e é um momento que, de fato, o Brasil se torna como um país emergente, que é uma boa opção para o investidor estrangeiro. E é exatamente esse investidor estrangeiro que vem comprando as ações brasileiras que mantém o mercado brasileiro em um patamar elevado. Nós caímos muito menos do que os demais países, né, comparados com Japão, Alemanha, França, Estados Unidos, e o real vem se valorizando ao longo de 2025 e, obviamente, abre-se assim grandes oportunidades no nosso mercado. As dúvidas que eu tenho mais recebido são em questões de portfólio internacional, para quem já tem ações lá nos Estados Unidos, ações de empresas americanas principalmente, tem perguntado se vende, se segura, se compra. O que nós temos visto é que nesses períodos, né, a nossa experiência diz, né, que nesses períodos nós devemos muito mais observar o mercado e formar caixa em renda fixa e esperar uma sinalização concreta de uma direção do que tentar adivinhar os topos dos fundos, saber se vai cair ou subir, né? O que se espera é que essa queda das ações, principalmente americanas, não termine por aqui, que ela seja um pouco mais longa, mas é difícil saber quando vai ser esse pivô de virada e nós voltamos a ter, então, a valorização dos ativos internacionais. Por outro lado, aqui no Brasil, né, nós tivemos algumas empresas sofrendo um pouco mais, principalmente aquelas ligadas a commodities, mas o setor financeiro continua bem forte, o setor de utilities, né, que são basicamente saneamento e elétricas, também mostrou bastante resiliência neste momento difícil do mercado, mas temos que ficar de olho, né, porque embora as ações brasileiras continuem baratas, elas podem sim ter uma correção, então algumas proteções nas carteiras e compras pontuais quando certas ações atingem um nível de preço bem mais baixo, podem ser estratégicas para o momento. Quando se fala de renda fixa, já se vislumbra ali na frente em 2026 uma queda na Selic, moderada ainda, mas nós vimos os títulos do Tesouro, né, atingirem de novo o patamar de IPCA mais 8%, que é um patamar historicamente elevadíssimo. Então nós temos aí várias oportunidades também na renda fixa, seja porque o CDI está alto, seja porque o pré-fixado e travar nesses preços parece interessante, ou porque vai pegar um título mais longo e vai então se proteger da inflação com juro real elevado. Então março foi um mês bastante positivo para o investidor brasileiro. Tivemos aí forte alta nas ações, nós tivemos todos os índices de renda fixa performando super bem, porém toda essa tensão internacional tem levado cautela a todos os investidores, e aqui não é diferente, mas com certeza vai abrir excelentes oportunidades e o mercado brasileiro tem mostrado uma resiliência bem interessante para esse momento, e aqui nós temos bastante oportunidades. Lá fora as oportunidades vão abrir, o dólar deve se enfraquecer perante as outras moedas, e isso pode ser uma janela de oportunidade para a dolarização do patrimônio. Então ficamos por aqui, um excelente mês, ótimos negócios, fiquem com Deus!